Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial do canal para o final de semana para falar sobre algumas ressonâncias do 7 de setembro, tá? Então recebi aqui de um amigo, né, um vídeo com uma piada e tal, que dizia que o evento, né, do 7 de setembro, o desfile do 7 de setembro lá em Brasília com o Lula e tal, não tinha ninguém, né, que estava vazio e que isso seria um indicativo, né, de que o governo Lula, enfim, estaria em crise, ou que não tem, o povo não está apoiando, etc. e tal. Na verdade, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso, né? Mas é interessante pegar esse gancho aí para poder pensar sobre o que representa não ter ninguém ali, ou ter muito pouca gente no desfile oficial do 7 de setembro, esse ano especialmente, depois de 4 anos de bolsonarismo, né? E, além disso, pensar também um pouquinho sobre esse fetiche que a direita brasileira tem com o exército, com polícia, enfim, né? E tudo conectado com isso, tá? Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Rapidamente, antes aqui, lembrando para vocês o meu livro de poemas novo, que também já está pronto aqui, né? Tá comigo, tem o meu zap aqui na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato aí é só falar, tá? Que a gente conversa a respeito, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre esse fetiche que a direita brasileira tem com o exército, com polícia. É um negócio histórico. A gente teve aqui no Brasil uma ditadura militar de direita que durou de 1964 até 85 e com ressonâncias, né, que se sustentaram ali, né, porque a grande maioria dos parlamentares que fizeram aquela conexão ali, aquela eleição que foi uma eleição indireta, né, entre que na verdade, se não me engano, foi entre o Tancredo e o Paulo Maluf, né? E aí o Tancredo morreu, o Sarney acabou sendo, né, empossado. Aquilo ali não foi nem uma eleição direta, depois ainda teve que fazer uma movimentação para a eleição direta, quer dizer, né, o Brasil é essa coisa difícil aí que a gente sabe, a gente que estuda história sabe bem disso, né? E aí, pessoal, o que acontece? Eu recebi esse vídeo aqui de um amigo, tá? Que é bolsominion, né? E aí o vídeo é de um tal de Luiz Patriota, né? E aí ele mostra imagens do desfile de 7 de setembro, a música do Caça-Fantasma, né? O Ghostbuster, né? E imagens do desfile com quase ninguém ali, né? Um fantasminha na tela e tal, e a pergunta, cadê o povo? Né? E aí o vídeo finaliza com o fantasma vermelho do comunismo, com a foice, o martelo, né? Aquela coisa toda, como se de fato a gente estivesse agora sendo dominados, né, pelo fantasma do comunismo, né, que acabou com o patriotismo, acabou com o desfile do 7 de setembro e tudo mais. Há que se pensar, inclusive, que o exército, de uma forma não diretamente ligada às teses do Marx, mas de uma forma indireta ligada à própria ideia do que é o comum, o exército é muito mais comunista do que capitalista, né? Quando o exército vira capitalista, de fato, ele passa a ser o que era, né, o grupo Wagner lá, né, na África, ali, daquele cara que morreu lá, do russo, né, do Prigozhin, né, que são mercenários. Exército capitalista é de mercenário. Quando o exército cumpre a sua função histórica, né, dos estados nacionais, que é de defender as fronteiras internas, ele é radicalmente comunista, né? Ele é em prol do comum. Então é interessante pensar isso aí também para além dessas bobagens bolsonaristas que a gente está aqui, né, já acostumados a ver todo dia, né? E aí o UOL, eu vou deixar o link para vocês aqui também, fez uma matéria antes mesmo do 7 de setembro, falando sobre uma campanha dos bolsonaristas para boicotar, né, o evento, né, do 7 de setembro. E aí a matéria diz o seguinte, ó, a proximidade do dia 7 de setembro fez com que muitos bolsonaristas ficassem indignados novamente com o exército, que era cobrado para dar um golpe militar e impedir a posse de Lula em janeiro, né? Eles continuam achando que aquilo está correto, que tinha que ter dado golpe mesmo, né? Enfim. Aí a matéria continua. Nos últimos dias, postagens nas redes sociais, não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica, receberam centenas de comentários lançando uma campanha pregando boicote aos tradicionais desfiles da independência do país, né? E aí o mote da campanha dos bolsominions ali que estavam, né, que encheram lá as páginas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com críticas,
foi uma frase que eles pescaram da Covid, né, da campanha sanitária contra a Covid, que é o Fique em Casa, né, que é uma analogia ao lema da proteção sanitária, que foi feito em 2020, que eles foram contra, né, Bolsonaro foi contra e tudo mais. Isso, inclusive, é um fato interessante para pensar o quanto que esses deslocamentos de linguagem que são uma parte ali possível do exercício de linguagem, do exercício político, inclusive, eles podem ser regressivos, né? Você pode fazer uma metáfora, uma analogia, uma paródia regressiva, né? Nada impede. Então isso é interessante para pensar a complexidade dessa questão, tá? Quando a gente pensa as conexões entre arte e política, né? Isso é bacana de pensar isso. E aí, pessoal, uma postagem de um sujeito chamado Heitor Bittencourt, né? Eu estou pegando um exemplo dessas postagens aí que o UOL diz que, né, que foram feitas dentro lá das páginas do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Uma delas é a do Heitor Bittencourt, e ele foi no Twitter do Exército e publicou o seguinte, olha só: 37 anos e quando o Brasil precisou das Forças Armadas novamente para fazer o uso do poder moderador, o que alguns militares fizeram? Onde o povo rezou, implorou, ficou de dia e de manhã, na chuva, no sol, na tempestade, implorou a ordem e progresso. O Brasil foi traído, a tropa estremeceu na mão de meia dúzia, né? Então tem duas coisas interessantes na fala dele aqui que a gente pode pegar já para pensar, para depois voltar, né, para as notícias, tá? Então uma dessas questões que ele fala é do poder moderador, né? Então está aqui, mais uma vez, a Constituição brasileira, né? Eu tenho essa aqui, foi uma das primeiras, né? E esse tal poder moderador que ele fala, né, é o do artigo 142 da Constituição, né? Isso já foi esclarecido, né? Mas vale a gente esclarecer de novo aqui, tá? Ele diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, agora olha só, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. E aí já houve uma movimentação, quando o Lula foi eleito, né, para modificar esse texto final aqui, porque essa coisa aqui de garantia dos poderes constitucionais, isso gera ambiguidade, né? Gerou muita ambivalência aí, gerou inclusive, e essa ambiguidade gerou a possibilidade dessa discussão, né, medíocre, né, de golpe militar, intervenção do exército na eleição, né, e essa coisa de província que é a direita brasileira, tá? E aí, quer dizer, né, e essa autoridade suprema do presidente da República, ela pressupõe uma conexão com o fato de que esse presidente da República foi eleito por um processo democrático, portanto desmilitarizado, né? O Bolsonaro tentou utilizar isso para poder, enquanto presidente, né, enquanto comandante supremo das Forças Armadas, ficar vomitando que ele podia fazer qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Não pode, né? E aí já tem um parecer do Congresso dizendo, né, vou deixar o link para vocês aqui, que não existe poder moderador de Forças Armadas em democracia, nenhuma democracia do mundo e nem no Brasil, né? Forças Armadas não são poder moderador nem aqui nem na China, em lugar nenhum, né? Então, assim, em países democráticos, realmente, o exército serve única e exclusivamente para defender as fronteiras externas contra inimigos externos, eventuais, né? E para fazer, quando não tem guerra, para fazer o trabalho diplomático de manutenção ali dessa proteção, mas sem conflito, né? Só que na cabeça dos bolsominions, que são, né, que são os bolsominions? A gente já fez vários vídeos sobre isso aqui, né? É uma direita brasileira que é, né, herdeira do escravismo, da ditadura militar, né, da concentração de renda, né, enfim, de todo esse retrato que a gente tem do Brasil, que é o racismo, né, enfim, tudo isso aí, a direita brasileira é herdeira de tudo isso, né?
Então ela carrega essa perspectiva, né, do exército como uma instituição que serve para proteger os interesses dela direita, né, e não do país como um todo, certo? E aí isso se reflete nesse louvor ao papel moderador do exército, que é um comportamento típico de país medíocre, de país de terceiro mundo, de país, né, é uma mentalidade provinciana que a gente tem aqui ainda na direita brasileira, né? Isso não acontece na esquerda, você não vê isso na esquerda brasileira, o que você vê é na direita brasileira esse comportamento, então é importante dizer isso, para a gente ir aos pouquinhos tentando fazer a reflexão e o deslocamento disso, né? E enfim, e aí, pessoal, né, tem uma outra coisa que ele coloca aqui também, né? Ele fala da questão de que os manifestantes imploraram por ordem e progresso. Esse fetiche do brasileiro de direita pelo exército, ele também se configura de maneira muito sutil nesse lema da nossa bandeira, que é o ordem e progresso, que é um lema positivista, né, que veio ali, derivou das ideias do Augusto Comte do século XIX, né? E essa ideia de ordem é muito claramente ligada a uma conexão com polícia, com exército, com os militares de maneira geral, enfim, como um grupo que serviria, né, na tese dessa gente para poder manter, né, o espaço interno do país controlado contra qualquer tipo de rebeldia ou de movimentação revolucionária eventual, né, e para manter os privilégios dessa casta da direita brasileira quando são ricos e quando são pobres de direita, né, para manter, né, de repente essa possibilidade de fazer parte da casta, né? E aí eu lembrei desse livro aqui que eu tenho, que é um livro antigo inclusive, né, Pequenos Estudos de Filosofia Brasileira, tá? É um livro bem interessante, tem vários textos legais aqui, do Aquiles Cortes Guimarães. E aqui tem um capítulo, tá? Que fala sobre o espírito do positivismo na cultura brasileira, na página 97, e aí eu separei uma citaçãozinha para fazer para vocês aqui. Ele diz na 99 o seguinte, ó: o positivismo é uma concepção do mundo voltada inteiramente para o sentido radical de concretude, na certeza de que a humanidade no futuro chegaria aos padrões de racionalidade referidos ao que é real em oposição ao quimérico, útil ao que é inútil, certo ao que é duvidoso, constatável ao que é inconstatável. Esse tipo de racionalismo linear, né, que no século XIX tinha ali como grande oposição o romantismo, né, e outras vertentes menores, hoje serve a caráter na cabeça de um pragmático imediatista neoliberal de direita brasileiro, né? Porque, né, essa gente escuta isso aqui, né, útil ao que é inútil, por exemplo, eles se identificam logo com isso, né? Eles adoram chamar a esquerda de vagabundo, né, de tal, né, enfim, né, e o estado de um lugar onde é cabide, onde não, né, quando eles entram lá, eles é que fazem cabide, né, mas eles adoram mentir, né, porque a direita brasileira é basicamente isso, é uma farsa completa, né? Eles acusam a esquerda de tudo que eles na verdade fazem, né? Porque é isso, é um patriotismo do Paraguai, é um patriotismo cínico, não existe vínculo nenhum com o projeto nacional, é um interesse absolutamente privado, mascarado de conexão com a ideia de pátria, ou enfim, coisa do tipo, né? E aí, no fundo, isso se configura como, né? Eles entendem o exército como alguém que tem que defendê-los da esquerda brasileira, né? Então, nem aí para... Pelo contrário, Bolsonaro foi eleito, fez o quê? Bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, isso não é patriota nem aqui, nem em lugar nenhum, né? E aí, o Aquiles Cortes Guimarães tem mais uma frasezinha dele aqui que é bacana, que ele diz, né? Um trecho, na verdade, interessante, e que ajuda a explicar bastante esse fetiche, né, pelo exército que a direita brasileira tem. Vamos lá, olha só. A perspectiva positivista começa a ser assimilada no Brasil a partir da década de 60 do século passado. Como esse livro aqui, né, é do século XX, ele está se referindo ao século XIX. Tá? E ele continua. Como a França era o principal foco iluminador da cultura brasileira,
é fácil imaginar e constatar que se trata da contextualização de mais um modelo entre nós. O ensino militar foi um dos principais responsáveis pela divulgação do ideário positivista, talvez por duas razões básicas. Primeira, a necessidade de largo uso da linguagem matemática na estrutura didático-pedagógica da formação profissional do oficial militar. E agora a segunda, olha só. A ideia de ordem como componente fundamental da sociedade imaginada por Augusto Comte, né? E aí ele continua falando outras coisas aqui, né? Os ingredientes que levaram os militares à adesão ao positivismo e tal, e finaliza aqui o trecho dizendo: um país que não produz teorias sente a inevitável necessidade de importá-las, certo? Então, assim, até aí, nessa conexão com o positivismo do Augusto Comte, que é um pensamento francês de baixo nível, né? Hoje isso praticamente não se discute mais em quase lugar nenhum na França, né? Isso é ainda uma das bases de sustentação do lema brasileiro, ordem e progresso, e esse lema ele não é ali um mero, né, um enfeite, né? Ele está ali representando algo que a gente vê no pensamento e nas práticas cotidianas da direita brasileira, né? Esse fetiche pelo exército, enfim, volta e meia eles saem do esgoto para pedir golpe militar, para pedir, né, ditadura, volta da ditadura militar, dizer que ditadura não foi ditadura, foi, né, enfim, foi um regime, né, e tal. Então, quer dizer, isso tem muita conexão com essa base positivista via Augusto Comte, via ensino militar e via ideologia da ordem, né? Então, quer dizer, um país que vai se configurando a partir de uma retórica, de uma lógica ali estrutural militarizada, né? Quando não na base, né, e na sua estrutura de funcionamento, que são os colégios militares, mas em aspectos sutis e ocultos da ideologia, né, que é essa tal de ordem que muitas vezes se configura no cotidiano escolar de maneira muito evidente, né? Então, quer dizer, isso aí não dá em outra coisa senão um pensamento reacionário, pensamento conservador, pensamento tosco, né? E muita gente fala que isso aí tem conexão com o cristianismo, né? O Brasil é um país católico, de um histórico de país católico, e isso contribuiria para isso, porque normalmente o pensamento religioso é conservador. Isso é verdade até certo ponto, né? Por quê? Porque Portugal, por exemplo, é um país que tem maioria católica também, mas hoje, por exemplo, tem um governo de esquerda socialista e com uma estrutura de Estado radicalmente diferente da nossa aqui, que não apresenta ali esses elementos de conservadorismo atrasado que a gente tem aqui. Eles não têm uma relação com o exército de fetiche, como tem aqui no Brasil, né? Esse fetiche meio masoquista, né? Meio esquisito. Então, assim, existem outros aspectos, né? E aí me parece que o aspecto principal que diferencia a relação do brasileiro médio de direita com o exército com uma comparação com Portugal, por exemplo, é justamente o fato de que a direita brasileira manifesta nitidamente no seu comportamento uma adesão submissa ao ideário dos Estados Unidos via neoliberalismo. Não existe neoliberalismo em Portugal, né? Então talvez seja esse aí o elemento que falta para entender o porquê que no Brasil existe uma direita que tem fetiche com o exército e em Portugal não tem, mesmo que os dois países sejam, né, de maioria católica, enfim, de maioria cristã, tá? Enfim, pessoal, e aí voltando aqui à questão das matérias que a gente estava falando, né? Sim, só para finalizar, antes ainda em relação à questão do ordem e progresso, né? Talvez seja o caso de pensar numa modificação até do lema da bandeira, né? Isso é uma coisa que vai ser muito difícil de fazer, porque, né, existe um reacionarismo violento no Brasil, mas o fato é que ordem e progresso é um lema radicalmente atrasado. Ordem não faz mais o menor sentido, né? Por quê? Porque tem todo esse ranço aí que eu acabei de descrever. E a ideia de progresso também já foi deslocada pelo debate filosófico há muito tempo, né? Talvez a palavra... Por quê? Porque ela é uma espécie de futurismo ingênuo, né? Como se o mundo estivesse sempre caminhando para frente, não houvesse oscilações
né, retrocessos e ao mesmo tempo a importância do lá passado, que a ideia, por exemplo, de desenvolvimento talvez seja um pouco melhor, né? Então, de repente, a gente poderia substituir aí o ordem e progresso por diversidade e desenvolvimento, né? Enfim, para poder retratar melhor o momento atual que a gente vive, né, no mundo, enfim, tá? Então, pessoal, é isso, né? Tá? Em relação a essa questão, finalizei aqui. E aí, continuando, né? Essas postagens, voltando às postagens que os bolsominions fizeram, né, nas redes sociais lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles usam muito o termo melancia, né, querendo dizer que o Exército está verde por fora e vermelho por dentro, né, em relação ao comunismo, né, e tal. E aí eu acabei de falar no início aqui, né, nesse vídeo, que o Exército ele é muito mais comunista do que capitalista, né, isso é um fato, né. Ele está ali para proteger o comum, para proteger a pátria, né? Que é o lugar do comum e não do indivíduo, né? Então, enfim, né? E aí o Estadão, agora vamos passar aqui para o Estadão, tá? O Estadão noticiou da seguinte forma: 7 de setembro parece ter perdido o encanto para a direita. É muito interessante isso, né? Porque esse caráter de fetiche do Exército que a direita tem, ele é um encanto, mas um encanto de baixo nível, né? Digamos assim, um encanto meio que de ilusão e ao mesmo tempo que gera violência e tudo mais, né? Não é um encanto de alto nível, um encanto enriquecedor, né? Como diria o Manuel de Barros, por exemplo, né? E aí isso mostra, na verdade, essa perda de encanto, né, que os bolsominions tiveram com o Exército, aliás, com o 7 de setembro, né, por conta da mudança de governo, só mostra o quanto, na verdade, não se trata de patriotismo nenhum. Não tem patriotismo nessa história. O que tem, na verdade? Né? Tem a defesa de uma posição ideológica. Né? Por quê? Porque os números da economia todos estão melhores, isso é inegável. Né? Gasolina mais barata, alimento mais barato, desemprego menor, crescimento do PIB maior, todos os números da economia são melhores do que os do Bolsonaro. Por que os bolsominions querem boicotar o 7 de setembro, que é o dia da independência, né, do país? Né? Por quê? Porque eles não são patriotas coisíssima nenhuma, eles são, né, o que eles são direita. Né? Eles estão defendendo uma posição ideológica de direita, disfarçadinhos, né, de patriotas, né? Eles só enganam trouxa ou ingênuo, porque não são patriotas nem aqui nem na China. O patriota de verdade, ele está olhando aí para os números da economia e está vendo, caramba, né, o país está caminhando, o crescimento do PIB está alto, né, o Lula está indo lá, né, presidente do G20 agora, né, está aí, pô, ampliando lá o poder do Brasil no BRICS, pô, isso aí é o quê? Isso é o quê? Isso é elevar o papel da pátria lá fora e aqui dentro. Então, enfim, isso não é patriotismo de bolsominion nenhum. Eles estão boicotaram o 7 de setembro porque eles são direita. Né? E estão ali defendendo a própria posição de ser oposição ao Lula entendeu? Oposição né, por ser oposição, não tem motivo, né? Porque o país está melhorando. Né? Enfim, e aí é isso, né? Eles não mudam a posição dessa parcela dos extremistas, né? Os números da economia não mudam nessa posição dos extremistas e não se trata, né, na verdade, de amor à pátria nenhum, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá, como repercussão, né, o Bolsonaro foi para as redes sociais lembrar dos 5 anos da facada que ele recebeu, até porque ele não pode fazer nenhum tipo de comparação econômica, né, porque ele vai perder todas, então tem que ficar enchendo o saco aí com essa questão, né? A mulher dele foi pedir que os seguidores orem e jejuem para que o reino de Deus se estabeleça na nossa nação. Um negócio patético, medíocre, né? Um discursinho tosco, de fanatismo religioso conectado com o Estado, com a política. Isso é típico de paizinho atrasado. Essa gente é o atraso do Brasil. Né? País realmente desenvolvido não mistura religião com política, com Estado, né? Essa gente é lixo, né? E aí, para finalizar, o filhote do Bozo, né, o Flávio Bolsonaro, pediu doação de sangue e boicote ao 7 de setembro e publicou o seguinte: ontem cumpri mais uma ação cívica e patriótica, foi doar sangue.
Meu querido, olha só, doar sangue não tem absolutamente nada de patriotismo, nada. É uma ação cívica, bacana, né? Beleza, tudo bem, você está ali exercitando, né, uma solidariedade com alguém, bacana. Agora, isso não é ação patriótica, meu querido. A não ser que o Brasil tivesse uma guerra e você está ali doando sangue para os soldados e tal, e tudo bem. Mas fora isso, que patriotismo é esse, doar sangue? Isso a gente é estúpida. Eles não sabem nem o que estão falando, né? Enfim, e aí para finalizar, pessoal, Fábio Weingarten e o Ciro Nogueira, que são da turminha do Moro, também publicaram, né? Cadê o povo? Né? Sabe onde estava o povo? O povo estava na praia, curtindo feriado, comendo picanha, entendeu? Tomando uma cervejinha, trocando ideia, batendo papo. Sabe por quê? Porque o povo, agora a gente não tem mais um governo que tem fetiche com milico, com fetiche com polícia, fetiche com exército. Acabou isso. Pelo menos por enquanto, né? Tomara que não voltem nunca mais. Mas então, e aí, para além disso, um governo que tem projeto, e aí que gera melhoria para a vida das pessoas, e esse tipo de feriado, né, enfim, né, de comemoração ali, é uma coisa muito mais oficial mesmo, né? Não é o povo que tem que ir para lá ficar batendo continência para soldado, né? O povo tem que curtir o feriado. Por quê? Porque o povo agora está comendo melhor, está vivendo melhor, porque saiu a direita do poder, né? E aí o juiz Moro, né, claro, foi falar bosta, né, e disse, ó, 7 de setembro vazio, cheio de nada, sem povo na rua, um reflexo do baixo nível de entusiasmo gerado pelo governo Lula na população brasileira. Serve para lembrar que precisamos retomar a luta vibrante, mais pacífica pela independência. Um golpista desse conectado com a CIA, né, e ó, né, acabaram, né, fiz vídeo sobre isso, né? O Dias Toffoli já anulou todas as questões do juiz Moro lá, Dallagnol foi cassado e o juiz Moro tem um julgamentozinho aí, né, no dia 27 de novembro e vai ser cassado provavelmente também. Então assim, juiz Moro, cala a boquinha, fica quietinho aí porque, sabe, né, você já foi, meu irmão, né? E ele fala de, né, baixo nível de entusiasmo, pelo contrário, justamente o fato de que tinha pouquíssima gente lá assistindo o desfile e muita gente nas praias, né, curtindo e comprando comida, a fome diminuindo, é que gera um entusiasmo maior, né? Entusiasmo com exército, fetiche com exército é mau sinal, entendeu, juiz Moro? Mas você não tem capacidade de entender isso porque você é isso, você é a direita brasileira, né? E essa postagem do juiz Moro é a cara, né, da farsa que ele é, né? Porque dizer que, né, que o 7 de setembro tinha que ser, né, cercado de entusiasmo popular, isso aí é um... Né, que é isso? Isso aqui é um fetichezinho de exército, mas disfarçadinho, sutil, porque é isso, ele é um extremista de sapatênis, né? Então, enfim, né, não engana ninguém mais, a não ser meia dúzia de retardados, né? E o Ricardo Capelli, tá, que é o segundo, é o número 2 do Ministério da Justiça, tá, publicou para finalizar uma resposta ao juiz Moro, né, dizendo o seguinte: em breve o Brasil pode dar mais um passo rumo à independência plena, retirando da vida pública todos aqueles que sabotaram a pátria, fazendo emergir o fascismo, destruindo empresas e milhares de empregos. A Operação Condor, ou Condor, né, número 2, será desmascarada. Ele está se referindo àquela operação da ditadura, né, que foi conectada com os Estados Unidos, tá? E é isso, né? Tá aqui, ó, mais uma vez, estou com esse livro aqui para ler, tá? E que é a Operação Lava Jato, que tem a ver com a conexão do juiz Moro aí com, né, com os Estados Unidos e toda a farsa do golpe e tal, e que está muito bem descrito aqui, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Essa reflexão que a gente podia fazer hoje aqui. Obviamente que dá para pensar em mais detalhes aí desse fetiche, né, da direita brasileira com o exército, porque isso gera violência, gera esse noticiário da tarde da televisão, que é a manutenção disso, né, no cotidiano das pessoas, um monte de outras coisas que a gente pode pensar e eventualmente fazer vídeo sobre isso no futuro também. Beleza, pessoal? Mas então é isso, né? Bom final de feriado para vocês aí. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.